Teleaula Natal. Olá, tudo bem? Eu me chamo Tiago Antônio e o meu sinal em Libras é trazendo próximo ao rosto na configuração de T, um sinal próximo que eu tenho da boca. Eu sou professor da disciplina de matemática. No atual momento eu me apresento com uma camiseta cinza, calça preta, tenho estatura média, uso barba. Nós vamos começar a nossa aula de número 50 e a temática da aula, comprimento do arco de circunferência. É fatal e necessário falar que ao falarmos sobre comprimento do arco de uma circunferência, nós lembremos dos elementos fundamentais de uma circunferência. Raio, que nada mais é do que um segmento que liga ao centro da circunferência a qualquer um dos pontos daquela linha que limita, denominada circunferência, o próprio círculo, que é todo o espaço compreendido entre a circunferência, o diâmetro, que é a linha que atravessa todo o círculo de ponta a ponta, necessariamente passando pelo centro. Quando eu tenho diâmetros se cruzando na circunferência, nós temos um globo de ângulos que são montados. Nessa forma, a gente tem o que nós chamamos de arcos de circunferência. Bom, vamos trazer para uma configuração um pouquinho mais fácil. O que aqui vem a ser um arco? Se a gente trouxer para a ideia que a gente já conhece no contexto de mundo, um arco é uma pequena curva. Obviamente, se a gente pensar como arco e flecha, por exemplo, o arco é aquela curva onde nós podemos prender uma linha de ponta a ponta e esticá-la até lançarmos uma flecha. A ideia de arco, no contexto matemático, visualmente, também se compara à ideia de arco no contexto global, universal. Para isso, a gente vai se deparar com algumas questões e, avançando no nosso estudo, entender com um pouco mais de cuidado. Questão de número 1, que se apresenta, diz assim: na figura, a reta R, ela é tangente à circunferência. Importante falar que essa ideia de tangente e de secante já foi falada. A representação tangente implica dizer que há uma reta que toca uma circunferência em um único ponto. Então está tangenciando a circunferência. Nesse contexto, sempre que uma reta tangencia uma circunferência, ela é perpendicular ao raio. E essa definição também já foi trabalhada. Dizer que ela é perpendicular ao raio significa dizer que a linha que representa o raio e a linha tangente formam um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Para indicar um ângulo de 90 graus perfeitamente, faça o seguinte: encoste-se à parede e perceba, por exemplo, o formato entre o solo, entre os pés e as tuas costas. O que está sendo montado ali é um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. A questão pergunta: determine em grau as medidas x e y. Vamos olhar a figura. A figura apresentada traz um círculo de centro O. Nesse círculo vai passar pelo centro um diâmetro que vai de um ponto A, que é o ponto de tangência, até um outro lado da circunferência. Logo depois, temos uma reta R abaixo do círculo, passando, e essa reta R ela é tocada por uma linha que sai da reta R e atravessa o círculo passando pelo centro, formando o ângulo Y. Temos dois ângulos montados aí, o ângulo Y e o ângulo X. Lembre-se que ele pede para que nós determinemos quais são os valores de X e de Y. A questão não apresenta a alternativa, é, portanto, uma questão discursiva. Olha como é que ela está. Primeiro contexto fácil da gente poder entender é que se a reta ela é tangente, efetivamente e necessariamente nós teremos que o ângulo montado entre essa reta tangente e o raio é um ângulo de 90 graus. Esse ângulo está representado aí por x. Portanto, é fatal poder observar, pode seguir em frente, que o ângulo representado por x só pode ser 90 graus, portanto, por essa definição. Observe o triângulo que é montado, marquei, portanto, o triângulo todo de amarelo aí,
para a gente poder entender. Lembre-se que nós já tínhamos, pode avançar, o ângulo de 30 graus em um dos vértices. Vamos colocar esse ângulo de 30 graus. Sabemos que o ângulo na posição onde estava o x vale 90 graus, é um ângulo reto. Dessa forma eu tenho, portanto, o ângulo indicado pela letra y só pode ser oposto pelo vértice a esse ângulo 60. Lembrando que encontramos esse ângulo 60 pela soma dos ângulos internos de um triângulo. Eu tenho, portanto, 60 mais 90 mais 30 igual a 180 graus. Seguindo em frente, nós continuaremos para entender as questões. Não esquece, livro aberto, caderninho em mãos, pega teu material para poder fazer tuas anotações e tenta sempre responder antes a questão. Eu continuo na página de número 130, a questão agora é a questão de número meia dúzia, questão número 6. É mais uma questão discursiva e ela apresenta dois pedidos, letras A e B. Letra A diz o seguinte: calcule ou determine as medidas A, B e C indicadas na figura. A letra B pede calcule ou determine o perímetro do triângulo ABC. Bom, vamos ter que entender a questão de uma forma global. Compreendendo a questão, nós temos um triângulo com vértices nos pontos A, B e C, esses A, B e C maiúsculos para não confundir, porque todo ponto é indicado por uma letra maiúscula. Eu tenho os vértices A, B e C, um ângulo na posição do vértice A, retângulo, e dentro desse triângulo, que é um triângulo retângulo, nós temos um círculo. O círculo representado dentro desse triângulo retângulo, a gente fala que ele está inscrito na circunferência. Estar inscrito quer dizer que ele está dentro e ele não atravessa os limites definidos pela circunferência. A pergunta da letra A é para que nós encontremos as medidas A, B e C, que são pedaços dos comprimentos que estão aí indicados. Observe, portanto, que eu tenho que o lado de C até A mede 11 em uma parte e B em outra. O lado que está de C até B mede 25 centímetros em uma parte e C em outra. E o lado de A até B mede A centímetros e 31 centímetros em outra parte. Como ele pediu para que nós achássemos essa medida, a gente vai seguir em frente agora para entender como é que a gente pode fazer. Vamos começar com a resposta da letra A. O que é que a gente pode fazer? Necessariamente, como há um ângulo de 90 graus neste vértice A, e são traçados os raios de O até P e de O até M, evidentemente você já consegue ter segurança de dizer que de O até P, de A até P, de A até M e de M até O são medidas iguais, o que faz com que nós tenhamos, pode seguir em frente, a existência de um quadrado. Quando eu tenho, portanto, um quadrado representado, fica fácil perceber que a medida de A até P é igual à medida de A até M, ou seja, são as medidas equivalentes ao nosso raio. Tenho, portanto, que a medida A é a primeira medida achada de O até P, é igual a de O até M, que por sua vez é igual a de A até M, que é igual a de A até P, ou simplesmente os quatro lados do quadrado PONA. Essa medida é igual a 11. Primeira informação, portanto, a medida A equivale a 11 centímetros. Não tem anotação, mas no final vamos colocar na resposta. Por hora, é só cálculo. Nunca esqueça que em matemática é fundamental que você coloque as notações e suas respectivas unidades de medida. Seguindo em frente, olha só o que a gente consegue perceber. Imagina só uma reta que sai do ponto O, que é o ponto central desse círculo, em direção ao vértice B, e também sair do ponto O, que é o centro do círculo, em direção ao ponto N, eu tenho a possibilidade de ver triângulos. Veja que eu tenho dois triângulos, o OMB e o ONB. Para não ter problema de interpretação, O, M de Maria, B, O, N de navio,
B. Esses dois triângulos têm características bem peculiares. Pode avançar. Nessas características, olha o que a gente consegue perceber. A distância do centro O até o ponto M de Maria é igual à distância do centro O até o ponto N de navio, porque elas são equivalentes ao nosso raio. Fantástico, eu não preciso me preocupar com isso. O que significa dizer que nós temos dois triângulos com duas medidas já iguais. 11 centímetros no seu comprimento. Mesma coisa é falar do lado que vai do centro O até o ponto B. Esse é um lado comum, o que significa dizer que ele é um lado que serve para um e para outro. Agora a gente vai utilizar uma teoria, que essa teoria da semelhança de triângulos diz que dois lados iguais necessariamente vai fazer com que o terceiro também seja igual. É a relação L, 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 ou o caso lado, 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 três lados iguais em um triângulo. Bom, quando essa relação ela é aplicada, o que é que nós conseguimos notar? Pode seguir em frente, por favor? A gente vai perceber que a distância de M de Maria até B é igual à distância de N de navio até B. É equivalente, portanto, a 31 centímetros, é a medida C. Verifica que nós já encontramos as medidas A e C. Por fim, nós vamos utilizar a mesma ideia comparativa, agora voltada para o vértice C. Se nós traçarmos um segmento do centro O até o vértice P, nós temos o triângulo CPO e o triângulo CN de navio O. Os dois triângulos eles têm as medidas equivalentes OP e ON, que também são os raios do círculo, e nós temos OC, que é o lado comum. A mesma relação utilizada em outrora. Eu tenho dois lados iguais, vai fazer com que nós tenhamos o terceiro lado, portanto, equivalente. Nós passamos a ter em seguida que a medida de B nada mais é, pode seguir por favor, do que 25. Como ele pediu para que nós indicássemos isso como uma resposta, e é uma questão discursiva, eu preciso necessariamente indicar como resposta, pode seguir em frente, que A igual a 11 centímetros, B igual a 25 centímetros e C igual a 31 centímetros. Não esquece das unidades quando você for fazer suas anotações, porque as unidades são muito importantes dentro desse contexto. Questão número 6, letra A foi feita. Vamos seguir para a letra B. Bom, olha só as respostinhas equivalentes aí à letra A, já apresentadas para nós utilizarmos quando ele pediu para que nós calculássemos o perímetro. Jamais esqueça, perímetro de uma figura é a soma dos comprimentos que equivalem aos lados desse polígono dado. No caso, se estamos falando a respeito de um triângulo, ou seja, de um trilátero, eu vou somar os três lados. Nesse caso, de A até B, de B até C e de C até A. Aqui nós temos que A vale 11 centímetros, A minúsculo, para nós não nos confundirmos. B minúsculo vale 25 centímetros e C minúsculo 31 centímetros. Nesse caso, o perímetro seria essa soma. A mais 31 é a medida de um lado, que começa em A e termina em B. B mais 11 é o outro lado e C mais 25. Como eu tenho como substituir, eu vou passar a ter, portanto, seguindo em frente, substituindo 11 mais 31, 25 mais 11, 31 mais 25. O perímetro seria a soma 42, 36 e 56. Quando nós efetuarmos essa soma, o resultado final, 134, não esquece a anotação, centímetros. É uma questão que não apresentou alternativas, está aí a resolução da questão. Faz tuas anotações, pega essas informações, depois compara com o que você já havia conseguido fazer ou tenta mudar a forma de resolução. Certamente você vai conseguir desenvolver bem mais. Vamos avançar, portanto, para a próxima. Agora, nós mudamos a página do nosso livro. Vamos para a questão de número 5. A página é a 132. Já folheia o teu livro, abre o livro e parte para a página número 132 para verificar o que a questão apresenta. A informação que a questão traz diz o seguinte: na figura nós temos que aí eu vou fazer uma análise rápida da figura. A figura é um círculo com um centro
e do centro partem 3 segmentos. Um em direção a um ponto A maiúsculo, outro em direção a um ponto B maiúsculo e outro em direção a um ponto C maiúsculo. Esses 3 segmentos que são abertos subdividem os círculos em 3 fatias. Cada uma dessas fatias nós chamamos de setor circular. Cada um desses setores circulares está apresentado por um ângulo. Um apresentado por um ângulo A minúsculo, na cor laranja, o outro por um ângulo B minúsculo, na cor lilás, e o outro C minúsculo, na cor azul. Esses ângulos são chamados de ângulos centrais. São, portanto, 3 ângulos. Olha que informação legal que ele colocou para a situação apresentada. Ele disse que A, B e C eles são medidas equivalentes aos ângulos. Disse que A, B e C são medidas dos ângulos centrais associados a cada arco. É importante falar isso. Todo ângulo central ele tem a sua medida em graus equivalente à medida do arco correspondente a ele. Nesse caso, o ângulo de medida A tem a medida equivalente ao arco que vai do ponto A até o ponto B. Por isso, essa curvinha acima de AB significa arco AB, arco BC e arco CA ou AC. Isso aí é indiferente. Nesse caso, ele falou para nós que A, B e C são medidas dos ângulos centrais e ele falou para essa relação que A, B e C são idênticos. Ora, como eles formam um círculo e nós já sabemos que a soma dos ângulos que formam um círculo, uma volta completa, resulta em 360 graus, nós temos A mais B mais C igual a 360. Bom, daí eu posso tentar montar uma relação bacana. Haja vista que eu sei que A, B e C são idênticos, eu posso utilizar uma representação para a substituição. Desse modo, nós teremos, portanto, vai apresentar-se aí A mais A mais A. Peraí, Tiago, eu não entendi porque você utilizou essa notação. Se A, B e C são idênticos, são iguais, eu posso tranquilamente usar a mesma representação para todos. Resolvi usar A. Poderia ter usado B ou C. Isso também não modificaria o nosso cálculo, são somente símbolos. A mais A igual a 360, o que implica dizer que 3A vai aparecer, portanto, em sequência agora, pode avançar. 3A igual a 360 vai fazer com que nós encontremos que A é igual a 360, segue em frente, dividido por 3. A vale 120. Ora, o que a gente já sabe? Se A, B e C são iguais, pode seguir em frente, eu sei que tanto A, quanto B, quanto C valem 120 graus, o que significa dizer que o arco AB, pode voltar um pouquinho, por favor, o arco AB, o arco AC e o arco BC são todos idênticos e todos valem 120 graus para o nosso cálculo básico, é o que ele havia pedido. É mais uma questão que não tem alternativas, é uma questão discursiva, você pode ver na página 132. Avança, portanto, continuamos na página 132, a questão é a questão de número 5. Olha a análise da questão e a informação que ela traz para nós. A situação diz o seguinte: sabendo que o triângulo OAB, lembre sempre que a maneira mais convencional de representar um triângulo é pegando os seus vértices, que são pontas, indicados por letras maiúsculas. Eu tenho vértices O, A e B, e ele diz, sabendo que o triângulo OAB ele é isósceles, determine, ou seja, encontre a medida x do ângulo central AOB. Ângulo central porque esse ângulo está no centro do círculo dado, no centro da circunferência. Ele disse, e ele também quer que nós encontremos a medida y do arco AB. Nós já sabemos que a medida do ângulo central ela é correspondente à medida do ângulo que determina, que delimita esse ângulo, portanto. Nesse caso, para podermos encontrar, que relação a gente vai tentar utilizar? A primeira coisa que vai aparecer nesse caso é que eu tenho a possibilidade de perceber que do ponto O, que é o centro, até o ponto B é o raio. Nesse caso, as medidas que vão de O até B, pode seguir em frente, e de O até A são iguais. Volto na leitura da questão quando ele me diz o triângulo OAB é isósceles. Lembra que da característica de um triângulo, nós sabemos que triângulos são denominados isósceles quando eles têm exatamente dois lados iguais. Nesse caso, OA
e OB são absolutamente idênticos, são iguais. E aí essa é a informação que vai fazer com que a gente consiga avançar, portanto. OB ou OBO é igual a AO ou OA. Dessa forma é um triângulo. A gente consegue notar o seguinte: o triângulo do tipo isósceles, ele tem uma característica. Os lados são iguais e os ângulos que se posicionam sobre a base, é bom lembrar que a base é aquele lado diferente dos demais, os ângulos posicionados na base são sempre iguais. Nesse caso, os ângulos em A e em B medirão efetivamente 35, aí vai aparecer o ângulo 35 graus aí. Nós sabemos que a soma dos três ângulos internos de um triângulo sempre resulta em 180 graus, dessa forma x mais 35 mais 35 é igual a 180 graus, o que implica dizer x mais 70 vai aparecer em sequência igual a 180 graus, o que vai fazer com que nós encontremos que x é o resultado da diferença da subtração 180 menos 70, chegamos ao final com x igual a 110 graus. Lembra que ele pediu para que nós achássemos essa medida e inclusive ainda pediu para que a gente encontrasse a medida do arco AB. Ora, fundamental você perceber que a medida do arco é também equivalente à medida do ângulo compreendido por esse arco. Dessa forma, AB também medirá 110 graus, porque é o arco AB, representado por Y, que corresponde ao ângulo X. Vamos lá. A gente tem, portanto, que Y, logicamente, também só pode valer 110. São iguais porque correspondem em relação à representação desse esquema. Página 142, a questão é a questão de número 5. Mais uma vez, repetindo para reforçar, pega caderno, pega lápis, pega borracha, pega o teu livro, abre na página, tenta fazer um pouco antes de mim para ver se fica mais rápido. A questão da página 142, de número 5, descreve a seguinte informação. A distância do ponto A ao ponto B na figura a seguir é de 29 centímetros. Bom, vamos fazer uma análise rápida antes de concluir a questão. Há duas circunferências, uma maior e outra menor, que estão coladas. Nós dizemos que elas são tangentes entre si. Tem duas circunferências coladas uma à outra, tangentes entre si. Uma circunferência com centro A e outra com centro B. Ele está falando que a distância do centro A até o centro B é 29 centímetros. Ele me disse que x menos y é igual a 6,5 e perguntou qual é o valor de y. Essa questão é uma questão objetiva e tem as seguintes alternativas. Letra A, 7. Letra B, 6,5. Letra C, 4. Letra D, 3,5. E letra E, menos 0,5. Quando a gente segue em frente, primeira observação mais clara e mais interessante de se ver é que se eu pegar essas medidas de A até o ponto de tangência e do ponto de tangência até B, elas são nada mais, nada menos do que os raios, representados respectivamente pelas notações 3x mais y, pode seguir em frente, e 2x mais y. O que é que a gente consegue perceber a partir daí? Que essas informações geram nessa soma, que é a distância de A até B, segundo o que é informado para nós lá no início da questão, 29. 3x mais y mais 2x mais y é igual a 29. Como eu posso pegar uma equação e reordenar os termos, mudar a sequência, eu posso juntar o 3x com o 2x e o y com o y. Dessa forma, a gente enxuga a questão resumindo os termos, somando. Avança, 3x mais 2x igual a 5x, y mais y igual a 2y. Bom, essa relação ela facilita para nós, embora nós tenhamos duas incógnitas apresentadas. O que é que eu posso fazer, portanto? 5x mais 2y igual a 29, mas a informação lá do início é que x menos y igual a 6,5. Nós nos apresentamos agora diante de uma situação que é um sistema de equações. Existem várias formas de resolver. Eu vou utilizar um método chamado método da soma. Olha só o que a gente pode fazer. Avançando, portanto, a gente vai conseguir perceber
que se eu quiser facilitar esse entendimento, eu posso pegar a equação de número 2, avança para mim por gentileza, multiplicá-la por 2, apareceu um 2 aí, lembre, multiplicando uma equação, toda ela por um mesmo número, você permanece com um equilíbrio. Você não perde o equilíbrio da situação. Eu tenho 5x mais 2y igual a 29 e 2x menos 2y igual a 13, ao passo em que eu multipliquei todo mundo por 2. Nesse caso, se eu utilizo o método da adição, vai aparecer aí um sinal de adição a partir do momento em que eu efetuei a multiplicação, e eu vou somar 5x mais 2x dá 7x. Olha só o cancelamento que vai acontecer aí, ó. Pode cruzar 2y e menos 2y e o resultado da soma 29 mais 13 vai dar 42. O que implica dizer que se 7x é igual a 42, x é o resultado da divisão 42 por 7. X é igual a 6. Lembre-se que ele pedia para que nós encontrássemos o valor de y e marcássemos a alternativa adequada. Lá no início ele colocou para nós a expressão que vai aparecer agora, que diz que x menos y é igual a 6,5. Pode avançar. Eu tenho que, nessa informação, se eu sei que x é 6, avança, eu vou perceber que 6 menos y igual a 6,5, o que implica dizer que y é igual a menos 0,5. Nessa forma, a resposta correta, portanto, letra E de estamos no caminho correto. Lembrando a você, a mensagenzinha do dia diz que a gente precisa ter fé e nunca deixar desistir. Até a próxima.